Inferno e paraíso astral, eles existem? Para que servem? Se você quer saber o significado de tudo isso, fica aqui comigo. E aí, Estrela, tudo bem com você? Bom, se você não me conhece, eu sou o Flavis do Signo, ou Flávia Zenorini. E se você gosta de astrologia, gosta de entender como é que tá o céu da semana, entender sobre alguns conceitos astrológicos, me segue aqui e curta o vídeo, porque daí mais vídeos sobre assunto de astrologia chegam para você. Mas vamos lá pro assunto, né? Gente, por que eu decidi fazer esse vídeo? Primeiro, há um tempo atrás eu abri no meu Instagram uma caixinha de perguntas para as pessoas fazerem suas dúvidas em relação à astrologia. E uma delas foi sobre falar, né, sobre inferno e paraíso astral. Só que o que mais me impulsionou além dessa pergunta foi que eu vi uma astróloga falando, não vou falar quem é, nem que rede social, mas ela falou que inferno astral não existe. Num post sobre fatos, né, astrológicos, fala que existe, que não existe, enfim. Então, assim, vamos começar por isso, né? Inferno astral. Eu concordo em partes e não concordo com isso de inferno astral não existe, tá? Primeiro que assim, né, gente? Inferno e paraíso são conceitos que as pessoas trabalhavam, né? Usavam muito na época. E eu falo assim, época até antes de Cristo, tá? Sempre teve aquele questionamento de, o inferno, o paraíso, o céu, não sei o quê. Isso a gente pode realmente deixar mudar, né? Mas eu vou mudar esse termo aqui, se vocês acharem que faz sentido, mudem também aí, né? Mas é uma coisa que já vem de muitos anos. Então não adianta agora a gente querer mudar. Até adianta, né? Se mais pessoas aderirem à nova nomenclatura. E, gente, para falar que uma coisa não existe, primeiramente você tem que explicar o porquê, certo? O que ela não fez, ela só falou que não existe. Então aqui eu vou explicar o porquê que eu concordo e por que eu discordo desta frase. Por que eu concordo, né, gente? Porque realmente o inferno astral, ele é um signo que vem antes. Então vamos supor, o inferno astral que as pessoas conhecem é da época do aniversário, seguindo o signo solar, tá? Lembrando que a gente tem 12 signos, então todos os signos têm inferno. Então, todos os planetas que você tem em um determinado signo, vive o inferno se está no signo anterior, tá? Então a gente sempre tem momentos de inferno, não é só no aniversário, né? O que eu não concordo, que até dou um joinha pra ela, em relação a, se ela tivesse explicado isso, né? Lógico. Não existe aquela questão que o inferno astral é só a semana antes do aniversário. Isso tá totalmente errado. Inferno, gente, inferno astral, ele vem um mês antes, ou seja, 30 dias. Não tão redondinho 30 dias, porque aí visando o signo desde o início, tá? Então, assim, por exemplo, a pessoa faz aniversário numa época de Sagitário. A partir do momento que começa o Escorpião, já começou o inferno astral dela. Não interessa se ela faz aniversário no começo, no meio ou no fim de Sagitário. O inferno astral dela é quando começa Escorpião, que é um signo anterior. E o que é inferno astral? Gente, o inferno astral, ele representa um período, né? E sim, falando sobre o signo solar, que é o signo que todo mundo conhece, né? O signo principal aí. É um período que fala sobre... Ele traz alguns desafios para deixar você crescer para a sua próxima fase, que é o seu aniversário. Né? Então, durante esses desafios, mas aí a pessoa vai falar, mas para mim faz tanto sentido ser o inferno astral no período da semana, porque eu fico tão mal, eu já fui pro hospital, e eu já fiquei não sei o quê. Faz sentido, gente. Sabe por quê? Porque durante esse período do inferno astral que foram jogando alguns desafios ali no seu caminho, alguns você deixou para debaixo do pano, alguns você fingiu que estava surdo, cego, e foi acumulando. Quando acumula, o que acontece? A gente despenca. Aí a semana do inferno astral, que é
conhecida, né? Faz sentido, certo? Apesar da semana não existir. Não é a semana que é o inferno, é o signo anterior. São consequências do inferno astral que você não conseguiu superar naquele momento. Ah, mas então e o que significa paraíso astral? Ah, porque os signos só estão ali para desafiar a gente? Não, para isso existe um paraíso astral. O paraíso astral, ele é um signo que tem o mesmo elemento do seu. Agora em relação ao Sol também. Todos os signos têm um paraíso, tá? É o signo que vem na frente, só que do mesmo elemento. Por exemplo, Áries é o primeiro signo. Qual o signo de fogo está na frente de Áries? Tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão. Período de Leão é o paraíso astral de Áries. Eu não tô falando de pessoas. Apesar de algumas pessoas, né, fazerem esse efeito também. Mas, o período do paraíso astral vai fazer com que a pessoa de Áries, por exemplo, no quesito Leão, né? O período de Leão, para as pessoas de Áries, é um período em que, se a pessoa aproveitar oportunidades, esse período vai impulsionar a evolução da pessoa. Ah, então aí vai ajudar, né? Só que a pessoa tem que estar atenta, certo? Então, assim, gente, isso serve para todos os signos têm um signo do mesmo elemento que está na frente. Mas aí você me pergunta, né, as pessoas que gostam de questionar. Ah, mas não é a mesma coisa do inferno astral? Porque se no inferno astral você vive um desafio, o desafio te ajuda a evoluir, certo? O desafio te ajuda a evoluir, mas no desafio, o período de paraíso astral não é no desafio, é uma facilidade. Então, a oportunidade vai vir como algo grandioso, como se fosse um presente na vida da pessoa, entendeu? Mas vamos falar sobre inferno astral sem estar naquela questão só de período, né, aniversário. Vamos falar sobre energia, para ver como as coisas fazem sentido. Vamos colocar um signo aqui, Leão, né? Já que a gente tá falando de Leão, antes vamos falar de Leão de novo. O signo de Leão, qual que é o signo que vem antes? Câncer. Esse Leão é o 5, Câncer é o 4. Uma pessoa que é de signo de Leão e não tem os temas do signo de Câncer bem resolvidos, ou seja, família, não se dá bem com a família, ou tem treta com alguém na família, não se dá bem em casa, não consegue sentir que a casa é o seu lar. Lógico que aí é uma questão de análise mais profunda, né? Porque o nosso lar é a gente, não é uma casa. A casa, ela nos conforta, ela nos traz abrigo, acolhimento. Mas se a gente não tá bem com a gente, nem a nossa casa é o nosso lar, certo? Ou então questões do passado. Leonino que não se deu bem com alguma fase sua do passado, ou seja um relacionamento, seja a pessoa no passado, na adolescência, sempre vai viver um inferno. Aí é uma questão energética. Se você tá num signo e você não superou os temas do signo anterior, você vive no inferno. E vamos mudar esse termo inferno para, por exemplo, trava. É um signo que te trava, né? O leonino, por exemplo, que não tem o emocional bem resolvido, ele não é aquele leonino que brilha. Ai, porque o leonino se destaca, ele até pode se destacar, mas ele vai ser um leonino altamente introspectivo. Eu já fui um leonino assim, né? Sou de signo de leão, eu já fui uma pessoa de leão que é travada. Que por mais que as pessoas me notassem, eu era tímida, não conversava, não fazia amigo. Só que aí é uma questão da gente evoluir, crescer e amadurecer, né? Aí a pessoa ela vai pro próximo estágio. Em relação a paraíso astral, sem contar a questão do signo solar, aniversário, período, sem dizer período, vamos falar sobre pessoas agora. Vamos colocar aqui Capricórnio. Capricórnio é um signo de terra. Ah, mas Capricórnio é o último signo de terra do zodíaco. Não tem paraíso. Tem sim, porque é o signo que está na frente. A roda, ela se fecha, ela não está aberta. Se ela se fecha, mesmo que seja o último signo, ou primeiro, enfim, tem o signo que vem antes e o signo que vem depois. Então, Capricórnio
Eu vou até pegar um mapa aleatório aqui pra vocês verem. Capricórnio tá aqui, certo? É o signo 10. O signo que tá na frente dele é touro, do mesmo elemento, tá? Porque o que tá na frente, na real, aqui, é aquário. Touro. Então, pessoas de touro, elas podem ser aí um paraíso astral para as pessoas de Capricórnio. Mudando palavras. Impulso astral. Esse impulso, ele pode vir de pessoas também, não só do período. Então, por exemplo, se a pessoa de Capricórnio conhece uma pessoa de touro que tem um conhecimento, alguma chave, algum insight para ela evoluir, isso também é uma questão de paraíso. Ela vai te direcionar para uma evolução. Mas aí é uma questão da gente refletir, né? O que eu quis dizer nesse vídeo é que existe inferno e paraíso astral nas condições que eu falei aqui, certo? Que a gente pode mudar para trava e impulso astral. Só que, gente, não adianta eu falar, né? Eu posso dar vários exemplos, eu posso pegar o zodíaco inteiro e explicar, só que daí vai ser um vídeo quilométrico. Então, assim, é mais fácil a gente vivenciar. Não adianta eu falar aqui que existe ou que não existe, vocês falarem amém. Reflexão e estudo. Estrelas, o conteúdo foi esse. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham entendido, principalmente as pessoas que já tinham dúvidas sobre inferno e paraíso astral. Quem quiser colocar mais alguma dúvida aqui nos comentários, ver se entendeu, se não entendeu, se fez sentido mudar a nomenclatura de inferno para trava, de paraíso para impulso. Comenta aqui também se vocês concordam. Quem quiser começar a estudar astrologia, meus 5 e-books estão aqui para você entender a base da astrologia. Uma leitura rápida, tá? Não é muita lenga-lenga. E se você quiser uma leitura de mapa astral comigo, também vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail. Até o próximo vídeo.